paz do Senhor, e hoje eu quero falar um pouco sobre fé e sobre gratidão. Quero começar ali lendo em Mateus capítulo 9, versículos 20, 21 e 22, começando a falar sobre fé. E aqui vai contar um pouco sobre a história da mulher do fluxo de sangue, sobre a fé que aquela mulher teve em Jesus. Ela creu, ela teve fé que somente ele poderia curá-la, que somente tocando em sua veste ela seria curada. Eu quero começar lendo ali então o versículo 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Por isso dizia consigo: se tão somente te tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E aqui, essa mulher, ela teve tanta fé, mas tanta fé que Jesus poderia curar, que Jesus era o Messias. Ela creu tanto em Jesus que somente tocando na orla de seu manto, ela foi curada. Ali como Jesus disse a ela, que a fé dela salvou ela. E hoje precisamos ter uma fé assim como essa mulher, uma fé inabalável, uma fé que por nada se abala. Crer em Jesus incansavelmente, com a fé da mulher do fluxo de sangue. Ela rompeu a multidão, rompa com as barreiras deste mundo, rompa com a multidão e toque em Jesus, se lance aos pés dele, crendo e tendo muita fé em Jesus. Essa mulher, ela se lançou, ela rompeu a multidão e se lançou aos pés de Jesus, e ela tocou na orla de seu manto, e ali ela ficou sã, ali ela foi curada, somente com a sua fé que ela foi curada. Creu tanto, ela teve tanta fé que Jesus curaria ela, e assim aconteceu. Ela se lançou ali naquele chão e tocou em Jesus com tanta fé, com tanto temor em seu coração, e ali ela foi curada pela fé, ela foi curada. E hoje, as barreiras que nos cercam, naquela época as barreiras, a multidão eram pessoas que ficavam à volta, e ela precisou romper aquela multidão, romper a barreira que aquelas pessoas estavam fazendo ali, para que ela tocasse em Jesus. E eu, trazendo para o dia de hoje, penso que aqui essa barreira, essa multidão, não são só pessoas, são o pecado. Hoje nós estamos aqui no centro e o pecado, ele tá à nossa volta, e Jesus, ele tá aqui, ó, nos esperando, mas temos uma barreira em nossa volta, e Jesus tá à nossa espera, ele tá aqui à nossa espera, e a gente tá aqui, só que tem um pecado que ele nos cerca, e somos cercados pelo pecado, e nós temos que romper a multidão, romper a barreira do pecado, porque essa é a barreira que nos cerca. Rompa a multidão, rompa a barreira, e o que eu entendo com isso é rompa o pecado. Se você romper com o pecado, você negar a si mesmo, você renunciar o velho homem, renunciar ao pecado, renunciar à carne, renunciar ao mundo, Jesus, ele tá aqui te esperando de braços abertos para te curar. Rompa com o pecado, se lance aos pés de Jesus, e ele vai te dar vida, a vida eterna, porque Jesus é o pão da vida, ele é a fonte de água viva em meio ao deserto. Então rompa com a barreira do pecado, se lance aos pés de Jesus, com toda a sua fé, creia que ele vai te trazer vida nova. Agora, falando sobre gratidão, eu quero começar lendo ali em João, capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Aqui, essa mulher, ela teve um ato de gratidão para com Jesus, porque a Maria, ela estava sendo grata porque Jesus havia dado vida ao seu irmão Lázaro. Lázaro estava morto,
E ali Jesus ressuscitou a Lázaro, trouxe a vida de volta para aquela família. Aquela família estava enlutada, ela estava triste porque havia perdido seu irmão, juntamente com a sua irmã Marta. Maria estava muito triste, passando por um momento de luto. E Jesus restaurou aquela família, trazendo vida a Lázaro. E Maria, ela estava sendo tão grata a Jesus que ela não se importou com o que as pessoas à volta dela iam dizer. Muitas vezes deveriam ter julgado ela, dizendo, olha como ela é louca. Porque aqui na Bíblia diz que era um óleo, né, muito caro. Era um unguento de nardo puro, de muito preço. Então, aqui era um óleo muito caro e Maria não se importou com o preço. Ela simplesmente se importou em agradar ao mestre, em mostrar ao mestre a sua gratidão por ele ter dado vida a seu irmão. E ela se lançou aos pés de Jesus. E ela, muita também ali, rompeu com a multidão que estava à volta dela, porque muitos criticaram, porque logo abaixo vamos dizer aqui, que Judas, ele ali disse a ela por que ela não vendeu, porque era um unguento e era muito caro. Então ali ela não se importou com a multidão que estava à volta dela, que pessoas estavam em volta dela criticando ela por esse ato que ela estava tendo para com Jesus, porque era um óleo muito caro. Ela não se importou com o dinheiro, ela apenas se importou em agradar ao mestre, ela apenas se importou em dar o seu melhor para Jesus. E ela ali colocou seus pés dele, e ela lavou e enxugou com os seus cabelos. Ela teve um ato de gratidão, um ato de fé para com Jesus também, porque com a sua fé, ela não se importou com o lado A, com o lado B, com a esquerda e com a direita, com o irmão fulano e nem com o irmão ciclano. Ela se importou com Jesus, com a fé que ela tinha para com Jesus. Ela se importou em agradecer. Seja grato a Deus, em tudo dai graças. Porque muitas das vezes hoje a gente levanta e não agradece, e só reclama, só murmura. Ah, mas eu tô com dor, eu tô passando por tal problema. Sim, Deus sabe de tudo que você está passando, mas agradeça a Ele, porque você tá de pé, você tá com vida, você tá com saúde, você tá podendo levantar e sair para trabalhar. E quantas pessoas hoje queriam estar no seu lugar, mas não podem porque estão num leito de hospital, porque estão ali dentro de um caixão e não podem mais ter a vida. Então seja grato a Jesus por tudo. Nossa, mas eu estou passando por um problema tão grande, mas seja grato. É fácil? Não é, porque as adversidades elas vêm, a gente acaba se desanimando, mas seja grato a Deus por tudo. Seja grato e fiel a Ele, porque Ele é fiel para conosco. Não possamos ser como Tomé, que precisa ver para crer. Temos que ser diferente, temos que crer, e assim veremos a glória do Senhor, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós. Devemos ser gratos assim como Maria e termos fé assim como a mulher samaritana. Romper a multidão assim como essas duas fizeram, que romperam a multidão e não se importaram com o que iam dizer, se chamariam elas de louca, de imprudentes. Elas romperam com a multidão, romperam com a barreira do pecado e ali se lançaram aos pés do mestre em um ato de fé, em um ato de gratidão a Deus. Então é isso que precisamos fazer, romper o pecado e termos fé que Deus ele cura, que Deus ele faz, mas também agradecer ao Senhor todos os dias por tudo que ele faz por nós, pelo seu amor, pelo sacrifício de cruz que ele fez por nós. Temos que romper a multidão e agradar ao Senhor, agradecer a ele em todas as coisas, porque em tudo dai graças a Deus. E é isso o que eu deixo. Rompa com a multidão, rompa com a barreira do pecado e tenha fé. Seja grato a Deus. Essa é a minha palavra até aqui.